Glória a Deus. A banda, muito obrigado. Fica só o teclado. Vamos aplaudir a Jesus por essa banda maravilhosa. Obrigado, Jesus. Eu estava um pouco nervoso, porque por incrível que pareça, eu nunca preguei sobre essa palavra. E aí, por um instante, eu pensei que ele queria que eu pregasse. Mas glória a Deus que ele me deu discernimento quando eu subi. Pastor, eu estava disposto a chegar aqui e pregar. E aí o Espírito Santo falou que era só uma confirmação. Glória a Deus, né? Para quem prega sabe que isso é um livramento. Então vamos com a palavra do Senhor aqui. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 2, verso 8. Isso é por causa da Bíblia? Então vamos fazer direito. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela Tua palavra, reverenciamos a Tua palavra, e agora nós abrimos a nossa mente, coração e espírito, para que recebendo a Tua palavra, sejamos também transformados por ela. Que toda mente seja levada cativa a Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu vou ler de novo porque é um versículo simples, mas preste atenção. Quero, pois, isso aqui não é uma recomendação, é uma exigência da parte de Deus. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, vida de oração, vida em espírito. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, só que ele coloca uma condição: não basta orar em todo lugar, é necessário levantar mãos santas, sem ira e sem contenda. Esse versículo nos deixa uma coisa bem clara. Assim como é importante entrar em um ambiente de oração, assim como a oração faz parte da vida cristã, é necessário que entendamos que existe uma condição imposta para que a nossa posição no ambiente de oração não seja invalidada. A Bíblia está dizendo que ao mesmo tempo que você deve orar ao Senhor em todo o tempo, é necessário levantar as mãos, e essas mãos não podem apresentar ira, e essas mãos não podem apresentar contenda. Isso fala de pecados de relacionamentos. Se você está aqui em pecado com os seus relacionamentos na horizontal, você fica impedido no seu relacionamento na vertical. Quando você falha nos seus relacionamentos, e essa pregação eu quero que você entenda que ela fala sobre 3 estágios, 3 setores: relacionamento com Deus, relacionamento com a sua família e relacionamento a nível de igreja, sua família e igreja. Então, enquanto eu ministro essa palavra, eu quero que você avalie como está o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a sua família e o seu relacionamento na vida coletiva, na vida da igreja. Porque é importante que nós possamos atender aquilo que a Bíblia manda, porém moldados com os princípios que a própria palavra impõe. Nesse caso, nós temos aqui uma recomendação clara da parte de Deus que é necessário orar, porém a oração ela não é feita de qualquer jeito. Tem gente que é muito bom em gastar o joelho no chão, só que ele está ali numa condição de impedimento. Ao mesmo tempo que ele está orando, ele está impedido, porque ele tenta estabelecer aqui uma relação com Deus na vertical, porém ele tem alianças quebradas, ele está levantando mãos, só que essas mãos carregam contenda, essas mãos carregam sinais de mágoa, de ressentimento. E aí você vai para o ambiente de oração, mas não se encaixa na exigência que é levantar mãos santas, mãos limpas. Por isso que a palavra diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? É uma pergunta. Quem estará qualificado? Quem estará no monte santo do Senhor? E a própria palavra responde: aquele que for limpo de mãos e puro de coração, esse será colocado no lugar santo. Isso fala de relacionamento com Deus, está investido no ambiente espiritual. Você só acessa essa realidade, essa dimensão espiritual a partir do momento que você está desimpedido. Isso é quando você está tentando se relacionar com Deus, mas você não tem nada te puxando aqui, Porque quando você tenta se relacionar com Deus, o céu sinaliza para você assim: ei, antes de você focar aqui nesse relacionamento, você tem que corrigir os seus relacionamentos na terra. Porque senão você tenta levantar mãos, mas elas não são santas, elas carregam contenda, briga, confusão, discórdia, e Deus não se envolve nesse meio, irmão.
Tem gente que gosta, tem gente que é meio sanguínea assim, que gosta de uma briga, que gosta de um barraco, mas Deus não é assim. Irmão, Deus é pacificador, por isso que Ele diz: segui a paz com todos. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é sugestivo, irmão, é obrigação, seguir a paz com todos. Se você está aqui nessa noite e você tem relacionamentos quebrados, essa é uma noite que o Senhor separou para você restaurar os seus relacionamentos. Se você está aqui, você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus, vai ter oportunidade para isso. Se você está aqui, você precisa restaurar o seu relacionamento em casa com a sua família, homem com a esposa com o marido, o pai com os filhos. Essa será uma noite para isso. Se tem pessoas na esfera da igreja que você precisa se reconciliar, irmão, talvez você esteja aqui e você foi ofendido. Essa é uma noite de você perdoar. Talvez você está aqui e você foi quem ofendeu. Está na hora de você abrir mão desse orgulho e deixar Deus agir na sua vida, porque às vezes você está impedido. Irmão, olha que tragédia que eu estou te falando. Participa de culto, vem na igreja, faz oferta, vai no evangelismo, vai no GC, mas está impedido diante de Deus, porque tenta se relacionar com a oração, mas está em confusão, tem contenda nas mãos, tem briga. Essa é uma noite de resolver, irmão. Talvez você vai ter que sair daqui nessa noite e fazer uma ligação para o seu pai. Talvez você está aqui, você vai ter que fazer uma ligação para sua mãe, para o seu irmão. Talvez é um irmão que você está com briga. Seguir a paz com todos, irmão, sem a qual ninguém verá a Deus. Talvez você vai ter que fazer uma visita nessa semana. Alguém que mora perto, você consegue pegar um carro e ir, só para você olhar nos olhos e dizer: eu te perdoo. Ou quem sabe dizer: me perdoe. Porque enquanto você retém isso, irmão, olha que grave que eu estou te dizendo. Enquanto você retém o perdão, enquanto você carrega essa contenda em suas mãos, Deus pode estar te resistindo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Imagina o próprio Deus, o Deus que é poderoso para abençoar, o Deus que é poderoso para curar, para libertar. Imagina esse Deus poderoso resistindo você. Que tragédia, meu irmão. Que tragédia, estar em um ambiente de oração, em um ambiente de igreja, mas não levantar as mãos do jeito que Ele quer. Deus não está interessado no volume de oração que você faz, irmão. Deus está interessado na qualidade das suas mãos. Não adianta orar demais e as mãos estarem aqui, ó, sujas. Assim como a oração é importante, a condição da oração também é. A condição das suas mãos, mãos limpas, sem ira, sem contenda. Deus está falando, irmão? Vamos ler Marcos 3, 22. Eu já fui esse cara por muito tempo, que levantava as mãos no culto, e as mesmas mãos que levantavam feriam pessoas. Eu sei que eu não estou falando com uma pessoa, eu não estou falando com duas pessoas. Deus não entrega palavras por um acaso. Deus não entrega palavras para preencher a liturgia de um culto. Deus entrega palavras para sarar a igreja. Deus entrega palavras para alinhar a igreja, e essa é uma noite de alinhamento. O Senhor quer que em 2026 você viva de fato tudo aquilo que você não viveu, que você alcance as promessas retidas, mas o que vai determinar que isso acontece na sua vida é o quão você está desimpedido, meu irmão. E eu preciso que você entenda: relacionamentos é coisa séria. É coisa séria. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam acerca de Jesus: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Observe, aqui Jesus estava sendo acusado pelos religiosos da época, de que os demônios que ele expulsava, não era pelo respaldo de Deus, e sim por respaldo de Beelzebu. Beelzebu é um príncipe dos demônios, é um capeta. E aí os religiosos estavam dizendo: ele não faz isso respaldado por Deus, ele faz isso porque quem lhe concede isso é o Beelzebu. E aí Jesus veio com uma explicação. Ele veio demonstrando um princípio espiritual,
onde Jesus diz: é impossível que Satanás expulse a ele mesmo, porque se ele fizesse isso, ele estaria conflitando consigo. Seria reino dividido, e reino dividido não prospera, reino dividido cai. Jesus diz da mesma forma: uma casa dividida não pode subsistir, ou seja, ela não pode permanecer de pé, ela vai cair, a casa vai cair. E talvez você esteja aqui e essa seja a sua condição, a sua realidade. Talvez a sua casa caiu, talvez a sua casa esteja caída, porque houve quebra de relacionamento, quebra de aliança, divisão. E Jesus foi claro: casa dividida não prospera. Lembra que eu te falei para você avaliar 3 cenários: vida com Deus, vida em família, vida na igreja. Se existe divisão em uma dessas áreas, porque existe divisão na vida com Deus, irmão. Talvez você esteja aqui com o coração dividido, isso não deixa de ser uma divisão. Ao mesmo tempo que você quer amar a Deus e você quer obedecer, se tornar devoto de Cristo, você também é atraído todos os dias pelo mundo, e aí você fica naquele impasse. Você está dividido, você não se posiciona. Você quer Deus e quer o mundo, irmão, você está morno. E você não está percebendo, você está morno. Não és quente, não és frio, por causa disso. Deus vomita. Deus chama você para um alinhamento nessa noite, meu irmão. Tudo que está dividido, tudo que está quebrado nas suas relações, o Senhor quer restaurar hoje. Irmão, não é fácil o que eu estou falando aqui, porque eu sei que tem gente que vai ter que fazer uma ligação muito séria. Eu sei que tem gente aqui que já está há anos carregando uma mágoa. Irmão, mágoa, falta de perdão é um veneno que você bebe todos os dias. Isso mata você, isso faz mal para você. A outra pessoa está vivendo a vida dela, e você todos os dias está ali, ó, se machucando, se ferindo com essa mágoa que está no seu coração. Mas é noite de cura para você em nome de Jesus. É noite de alinhamento para você em nome de Jesus. Eu quero falar aqui sobre algo que, quando a gente fala desse assunto, não tem como mencionar. Lá em Gênesis 11 no versículo 1, eu quero ler com você. E aqui nós temos uma lição preciosa. Se você estiver anotando, vale a pena, porque olha só, a Bíblia diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu, olha esse versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Irmão, isso aqui é poderoso. Isso aqui eu costumo dizer que é a receita do sucesso para qualquer área da sua vida. É entender o princípio que está aqui. Porque você há de concordar comigo que não é fácil chamar a atenção de Deus. Sim ou não? Nós estamos falando de um Deus poderoso, soberano. Não é fácil o homem ou um povo chamar a atenção de Deus. Mas nós acabamos de ver aqui que existe a possibilidade de chamar a atenção de Deus. E chamar de um modo onde Deus saiu do lugar dele, desceu na terra. Irmão, Deus desceu na terra para ver de perto o que estava acontecendo. No mínimo nós devemos dar atenção para isso. Algo que chamou a atenção de Deus nesse nível, a gente tem que prestar atenção. E o interessante é que aqui fala de um povo. Não era igreja, não era um povo saudável, não era um povo obediente. Pelo contrário, esse povo que estava aqui construindo a Torre de Babel era um povo que carregava rebeldia. Eles tinham ali denunciados 2 pecados específicos, que é o pecado da desobediência e o pecado da incredulidade. Incredulidade é pecado, irmão. Desagrada muito o coração de Deus. É o oposto da fé. Enquanto a fé agrada, a incredulidade entristece. A Trindade tem sentimentos.
Por isso que diz lá em Tessalonicenses, não entristeçam o Espírito Santo. Então tem como impressionar, é difícil, mas tem, e tem como entristecer. Então esse povo estava ali vivendo dois cenários horríveis diante de Deus: desobediência e incredulidade. Eu vou explicar por que desobediência. Tanto em Gênesis, quanto também ali na verdade as duas situações ocorreram em Gênesis, mas quando Deus cria Adão, Deus designa uma missão muito clara. Ele diz: multiplicai-vos, meu Deus, multiplicai-vos, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Aí sujeitai e dominai. Frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, era a vontade de Deus que o homem se espalhasse sobre o globo. Deus não queria um povo amotinado. Deus mandou, frutifiquem, multipliquem, se espalhem sobre a terra. Deus falou isso com Adão. Aí chega lá com Noé, quando Deus faz uma espécie de reset, reinício na humanidade, quando 8 pessoas saem da arca. E isso é interessante, porque por um tempo todo mundo era 8 pessoas. Já pensou? Todo mundo aqui, literalmente todo mundo está aqui, quantos? 8 pessoas. E aí novamente, quando Noé sai da arca, a bênção que Deus designou lá para Adão, Deus fala novamente com Noé, tirando duas bênçãos ali que Adão tinha e Noé não. A bênção de Adão era: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. A bênção de Noé era parecida, mas era: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Não tinha sujeitar e dominar. E se você quer saber o porquê, você tem que fazer resolver. Aí, independente, está lá a ordem de Deus: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 9. Chega Gênesis 11, a gente tem aqui esse povo construindo uma torre. E detalhe, esse povo estava aglomerado. Ou seja, eles não estavam obedecendo a ordem de Deus. A ordem de Deus era se espalhar, popular a terra. E ao invés de eles se espalharem, eles se amotinaram, ficaram ali. Isso é desobediência e incredulidade, porque talvez você não saiba o motivo da construção daquela torre. Existia uma motivação diabólica, porque eles propuseram no coração: vamos construir uma torre tão alta que ela toque os céus. Mas tinha uma motivação, não foi para, vamos construir aqui um monumento para mostrar para as cidades vizinhas que a gente é diferente. Não, tinha uma motivação para construir uma torre tão alta. Eles eram incrédulos em relação à aliança que Deus fez com Noé. Porque quando teve o dilúvio, Deus deixou claro dizendo o seguinte: olha gente, ô Noé, né? Todo mundo, geral aí me escuta, 8 pessoas, geral me escuta. Da maneira que eu destruí agora, com água, eu não vou fazer novamente. Inclusive, como sinal da minha aliança, eu vou colocar aqui o arco celeste. O arco celeste, inclusive o arco celeste, ele aparece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele sempre está aparecendo em alguma parte da terra. Ele sempre, porque é o sinal de Deus. É o sinal de Deus. É Deus dizendo: eu não vou destruir a terra novamente com água, né, irmão? Agora, tem vento, tem fogo, não sei. Mas com água, Deus não destrói. Deus falou. Só que esse povo de Gênesis 11, da Torre de Babel, não acreditava nessa promessa de Deus de não destruir com água. Porque, irmão, diz que o dilúvio foi feio. Choveu tanto, que os montes mais altos da terra foram cobertos pelas águas. Choveu muito. E aí esses caras aí, eles falaram assim: olha, vamos fazer um negócio, vamos construir uma torre alta, porque se chover igual choveu, a gente vai estar protegido, a gente vai estar seguro, por isso tão alta. Então, irmão, isso demonstra uma motivação diabólica, era não acreditar. Deus falou: não vai destruir, então não tem por que construir uma torre para se esconder da chuva, irmão, para se abrigar da chuva. Deus falou que não vai. Então era um povo que não era saudável, era um povo desobediente. Só que mesmo esse povo incrédulo, desobediente, chamou a atenção de Deus por causa de uma atitude. Irmão, Deus foi atraído pelo início do texto que a gente leu. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala.
mesma língua, mesma fala. O povo que estava ali estava aplicado em uma causa, construir a torre. Assim como nós temos uma visão aqui, 50 nações, é a visão dessa igreja. Aquele povo tinha uma visão, Torre de Babel, e todos estavam ali gastando a vida para fazer isso acontecer, para tornar isso uma realidade, e eles estavam unidos, unânimes, com uma mesma língua, uma mesma fala, um mesmo parecer. Isso chamou a atenção de Deus, a ponto de o próprio Deus fazer a seguinte constatação: a partir de agora, por conta da unidade desse povo, só por causa da unidade desse povo, o que eles quiserem fazer, nada impede. Tudo o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Não é porque eles eram especiais, não era linhagem de gigantes, era um povo comum, só que com um princípio poderoso: unido. Sempre gosto de dizer que união não faz apenas açúcar, união faz força, irmão. União faz força. A união é forte em qualquer lugar, para qualquer grupo. Qualquer grupo é forte com união. Eu vou dizer que o Brasil é predominantemente conservador. Não se ofenda comigo, é conservador sim, é de família. Mas quando você vê as redes sociais, você fica assustado, porque tem um grupo que é minoria, mas que parece que é um exército. Não é que eles são um exército, é que eles são unidos, e a unidade deles dá força. Você mexe com todos, eles falam e balança o território nacional, porque são unidos. E às vezes o crente não é unido, irmão. Vê se faz sentido. O exército de um país, ele não existe para conflitar consigo mesmo. Já pensou os soldados brasileiros do nada lá numa base começam a se atirar e se matar? Faz sentido? Não faz sentido. Só que o exército do reino de Deus, os cristãos, são os únicos que fazem isso. Os próprios cristãos matam uns aos outros. Na maioria das vezes que alguém sai da igreja, irmão, é porque um crente fez ele sair. Aí ele acha que é uma atitude inofensiva. Aí a vida que ele tirou da igreja se arrebenta. Talvez esteja agora lá pulando carnaval. Nosso apóstolo, a gente que posta milagres na internet, palavras, mensagens, sempre que alguém vem criticar, você vai ver, não é gente do mundo, entre aspas, né? Que a gente está no mundo, a gente não é ET, né? Mundo que eu digo, mundo que não tem o temor de Deus, né? A maioria das pessoas que criticam não são do mundo, são crentes, os irmãozinhos da igreja, falso profeta. Bom, é típico, parece que é Ctrl+C, Ctrl+V, falso profeta, postou um milagre, falso profeta, nem conhece. Irmão, cuidado, porque às vezes você julga homens de Deus sem conhecer e você traz condenação sobre si. A medida que você mede também é aplicada a você. Cuidado. Eu não ouso falar de que eu não conheço, até porque Jesus ensinou o jeito certo de julgar. Jesus disse: julguem com a reta justiça. Jesus autorizou julgar com a reta justiça. E Jesus diz: pelo fruto se conhece a árvore. Se você não está perto para ver o fruto, não julgue a árvore. Não cometa esse erro. Se você não está perto para ver a vida da pessoa, não cometa esse erro de criticar. Ok? Mas daí você vai ver, é isso que o crente faz: critica o outro crente, mata o outro crente, discute. Irmão, que coisa mais ridícula, cristãos discutindo na internet. Ao invés de colocar energia para ganhar almas, discutindo o Aue, a fé ganhou, a fé venceu, sei lá o que. O Zé entrou, a Maria dançou e bailou e mostrou a saia, que negócio. Vai estar lá o povo se aplicando em quem está certo, se é. Irmão, vai ganhar almas, vai evangelizar, vai pregar o evangelho. E aí você vê os crentes se conflitando, se batendo, se machucando. Casa dividida. Irmão, se o povo de Deus fosse unido, se o povo de Deus fosse unido, irmão, nós teríamos universidades construídas, nós teríamos escolas construídas, nós teríamos bairros planejados construídos, bairros de crente, nós teríamos universidades, nós estaríamos nas mídias, nas artes,
Mas irmão, às vezes Cristo é secundário e os líderes religiosos priorizam a placa da igreja. Porque a minha igreja é a certa, o outro é herege. Vem para a minha igreja. Que mané vai para a tua igreja? Vai para Cristo, vai para Jesus, vai para o reino. Quando o reino de Deus se une, a igreja se une, o reino avança na terra. Ei, se a igreja se une, o reino avança, o reino ganha. Irmão, que Deus possa aliançar o seu coração com a visão, que Deus possa aliançar o seu coração com o reino, para que a partir de hoje não seja mais uma vida de contenda, mas seja uma vida de união, de unidade. A partir do momento que isso acontece com a igreja, irmão, nós vamos em um outro nível com Deus, em um outro nível com Deus. Se um povo em desobediência, Deus disse que eles poderiam fazer qualquer coisa por causa da unidade, imagina a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, o que nós somos capazes de fazer, irmão? Deus está falando? Vamos ler Êxodo 25, 17. Êxodo 25, 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Eu gosto de observar os detalhes, porque eu tenho uma seguinte interpretação. A Bíblia, por mais que tenham assuntos ali que você aparentemente julgue não ter relevância, tudo na Bíblia é profético. Os detalhes são proféticos. Às vezes você vê ali as genealogias, os números, e você pensa que não tem uma mensagem. Ali pode ter uma mensagem poderosa. Então é sempre importante você olhar para a Bíblia como uma palavra profética. Os próprios apóstolos no Novo Testamento, porque a Bíblia que os apóstolos do Novo Testamento usavam era o Antigo Testamento, o conjunto de livros do Antigo Testamento. E eles interpretavam o Antigo Testamento da seguinte forma: eles diziam que o Antigo Testamento era a palavra profética, ou a palavra dos profetas. Irmão, se é profeta falando, tem profecia, tem conteúdo profético, então a gente tem que ficar atento. Inclusive aqui, nessa construção da Arca da Aliança, o lugar onde Deus se manifestava, lá na tenda, na peregrinação de Israel, Deus foi claro da maneira que Ele queria, o desenho que Ele queria que fosse feito ali na construção. E uma das coisas que Deus fala é sobre o material usado, ouro batido. Irmão, aqui fala de uma qualidade de ouro onde ele não carrega impureza. Ouro batido é sinônimo de ouro puro, ouro que não está contaminado, que não tem sujeira, que não tem impureza. E o lugar onde Deus quer se manifestar, hoje nós sabemos que Deus não habita mais em uma caixinha de madeira revestida de ouro. Hoje Deus escolheu habitar dentro de você, mas Deus continua prezando por princípios, e Deus continua preservando a pureza. Então é importante que a sua vida seja apresentada diante de Deus limpa, sem contenda, sem impureza. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, porque esse estágio só é alcançado no corpo glorificado, irmão. Aqui você tem falhas, tem erros, mas a diferença de quem ama a Deus é que ele não ama o pecado, ele não se joga no abismo. Ele está vivendo e de repente ele dá uma tropeçada, mas ele se arrepende, ele chora e ele volta e ele continua. Não estou falando de perfeição, isso seria hipocrisia, mas é os olhos bem encaminhados no alvo que você tem, que é Cristo. E aí você observa que hoje em dia as pessoas não têm priorizado a pureza. Teve um homem de Deus no passado, que eu não consigo lembrar o nome, que ele disse uma frase que mexe muito comigo, que é o seguinte: chegará um tempo, no passado ele disse isso, chegará um tempo em que, chegará um triste momento, em que nós teremos que evangelizar os evangélicos. Olha que sério, evangelizar os evangélicos, e eu creio que chegou esse tempo. O mundo impregnou demais a igreja. É como se o povo estivesse babilonizado. Tem muito. E aí os pastores hoje precisam evangelizar os evangélicos, bater em teclas que são básicas. Mas amém, a gente está aqui para isso, para ajudar. Mas o que eu quero dizer é que hoje muita gente
sabe, negocia princípios, pessoas que estão possuídas por um demônio chamado nada a ver. O Espírito Santo até fala: não faz isso não, meu filho, não faz isso não. Aí ele tem o bichinho falando aqui do lado: nada a ver, não dá nada, pastor não está vendo, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O pastor não está vendo, o irmão não está vendo, o líder não está vendo, mas os olhos do Senhor contemplam. E Ele preza pela pureza, irmão. Há muito tempo eu faço uma oração, de vez em quando eu faço essa oração, e eu considero uma oração muito, muito perigosa. No meu momento com Deus, geralmente, uma das coisas que eu falo é: Senhor, tira de mim, arranca da minha vida, tudo aquilo que me impede de ter uma plena comunhão com o Senhor. Irmão, desde quando eu comecei a fazer essa oração, com 15 anos de idade, eu ainda faço ela, eu já abandonei muitos pecados, eu abandonei muitos comportamentos, pessoas saíram da minha vida, porque apesar que eu estou falando aqui de relacionamento, irmão, a mesma Bíblia que preza por relacionamentos saudáveis, ela também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então o cristão tem que ter a maturidade de entender que nem todo relacionamento é saudável. Ao mesmo tempo que o Senhor manda você estabelecer relacionamentos e cultivar relacionamentos, seguir a paz com todos, a Bíblia diz também para você cuidar, porque existem certas rodas que você participa, existem certas conversas que corrompem aquilo que você conquista com Deus. Às vezes você vem em um culto, você é cheio de fé, você sai empoderado, aí na segunda-feira você vai numa roda e uma conversa te desvirtua. Aí você acaba vivendo essa realidade, as más conversações te corrompem. Então o Senhor pede para você preservar a pureza, pois Ele habita em lugar de pureza, Ele manifesta a presença dEle em lugar de pureza. Outra coisa que a gente percebe aqui na construção da Arca da Aliança, no verso 19, tem uma curiosidade que diz que os querubins deveriam ser feitos de uma só peça. Vamos imaginar que aqui é a arca. Deus mandou colocar 2 querubins, um em cada ponta, nas extremidades. Porém, apesar de serem 2 querubins, um em cada ponta, a Bíblia diz que Deus mandou ligar esses 2 querubins em uma só peça. Isso fala de quê? Unidade. Eram 2, mas eles estavam ligados, estavam unidos, era uma só peça. Porque Deus preserva um ambiente de unidade, irmão. Deus preserva que os relacionamentos estejam saudáveis, os relacionamentos estejam fluindo. Então eram 2 querubins, mas ligados em uma peça, falando da unidade que Deus preserva. Outra informação que nós temos aqui no texto que a gente leu, é que eles estavam colocados um de frente para o outro. Isso fala de transparência, irmão. Transparência nas suas relações. Eu faço questão, o pessoal que anda um pouco mais perto da gente sabe que nós trabalhamos sempre com a transparência e honestidade. Por exemplo, se eu tirar alguém do louvor, eu vou explicar o porquê que eu estou tirando. Eu não vou inventar uma historinha, eu vou ser franco. Vou dizer, ó, é por isso, até para dar oportunidade de corrigir. Então, os relacionamentos, eles não são saudáveis porque tem risadinha. Porque tem gente que ri na tua cara e te bate pelas costas. Relacionamento de unidade fala sobre pessoas que preservam umas às outras. Eu defendo você, você me defende, a gente se protege. E isso é unidade. Não é necessariamente sorrisinho no rosto. Apesar que é legal, né, ver um sorrisinho aí, né? Eu fico pensando, né, a pastora brinca comigo que quem não me conhece pensa que eu sou brabo, porque eu não dou muita risada, né? Mas quando se aproxima eu sou tão legal. E é isso que Deus quer enfatizar, a unidade. É isso, é o comprometimento uns com os outros. O quanto nós estamos unidos, olhando no olho. Sabe, o relacionamento bíblico é aquele que te permite olhar no olho, porque uma coisa é certa, você vai concordar comigo, quando você está brigado com alguém, quando você está de mal com alguém, é ruim olhar no olho, sim ou não? Sim ou não? É ruim olhar no olho porque tem alguma indiferença ali, tem alguma briga acontecendo, e aí fica difícil de ter a transparência. O próprio Jacó falou sobre isso. Labão, que era o sogro de Jacó, estava chateado com Jacó, porque Jacó era abençoado. Jacó estava lá cultivando nos rebanhos de Labão, e aí Labão fazia uns tratos com Jacó, e eram uns tratos assim, totalmente desonestos.
para lesar realmente Jacó, mas a bênção, irmão, isso é poderoso, a bênção estava sobre Jacó. Então, ainda que fossem em cenários impossíveis, Deus fazia ele prosperar. E aí Labão não entendia, como que ele está prosperando? Como que ele está tendo ali no rebanho dele ovelhinhas manchadas, listradas? Já viu ovelha igual zebra, irmão? Enfim, é legal, a Bíblia tem umas histórias bem legais. E aí você percebe ali que Jacó chega num momento e fala assim com as esposas dele. Lembrando que isso foi há muito tempo atrás, que eu falei plural, né? Esposas, né? Muito tempo atrás, hoje não pode mais. Hoje é uma mulher e seja fiel até o fim. Hoje é uma mulher e seja fiel até o fim. E aí, Jacó chega lá para as mulheres. Irmão, tem uns caras aí que são meio cabeça dura que pensam que era bênção. Irmão, se uma já dá trabalho. Para alguns, para mim não. Esperto, ele é esperto. E aí Jacó falou assim para elas: o pai de vocês está chateado comigo, ele não olha direito, o olhar dele em relação a mim mudou. Porque quando você está chateado com alguém, o seu olhar muda, você olha diferente. E Deus quer transparência. Ao mesmo tempo que eram dois querubins ligados em uma peça falando de unidade, é um de frente para o outro. Irmão, e o brasileiro não gosta de resolver problema, cara. O brasileiro, ele não resolve problema, porque o que determina um ambiente saudável não é necessariamente um ambiente que não tem contenda. Porque eu posso te ofender sem querer, e você pode me ofender. Isso não determina que o nosso ambiente não é saudável. O que vai determinar que ele é saudável é o quanto nós estamos disponíveis para resolver o nosso problema. A transparência, olhar no olho, não, vamos resolver a nossa indiferença aqui, vamos resolver, vamos ficar bem. E aí o brasileiro, ele foge desse momento de resolver. Ele prefere trocar de igreja, ele prefere trocar de trabalho, troca de casa, troca de estado, irmão, porque ele não quer resolver. E Deus chamou a gente para desempenhar relacionamentos aqui, olho no olho, honestidade, resolver os conflitos, amém? Continuando, esses querubins tinham as suas asas estendidas. Então olha só as características. Eles eram ligados em uma só peça de ouro, um em cada ponta. Estavam olhando um para o outro. E eles tinham as suas asas estendidas, um de frente para o outro. Isso fala de proteção. Nos nossos relacionamentos, no lugar onde Deus se manifesta com a presença, é lugar onde os irmãos estão unidos, trabalhando com honestidade, e eles protegem uns aos outros. Irmão, não é tão legal essa virtude que eu tenho, mas mexe com uma ovelhinha minha para tu ver. Mexe. Pastor vira leão. Pastor vira leão, porque eu estou comprometido em proteger. A minha unidade e lealdade para com as ovelhas me leva a proteger, e eu protejo, porque é nesse lugar que Deus se manifesta. E tem gente que ao invés de proteger, está batendo, está machucando, está ferindo, e não é isso que Deus quer para nós em nossas relações, irmão. Deus quer proteção. Protege, defende. Se alguém vier falar mal do seu irmão, você fala: eu não quero saber. Não empreste os seus ouvidos para o diabo ficar falando. Se alguém vier, e eu não estou falando para você honrar só o pastor, porque se você só honra o pastor, você não tem honra, você é bajulador. Se você só honra as autoridades, você é bajulador. Porque um homem e uma mulher de honra, ele honra o pastor sim, porque dá honra a quem tem honra, mas ele honra o irmão que está aqui do lado, ele protege o irmão que está aqui do lado, ele guarda o irmão que está aqui do lado, ele não fala mal, ele não aceita falar mal. E quando Deus encontra relacionamentos assim, irmão, Deus derrama da bênção. A Bíblia diz no Salmo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz que nesse lugar de união Deus derrama da vida e da bênção. A bênção de Deus não vem porque você é o Rambo, irmão. Tem gente que pensa que é Rambo. Eu vou sozinho. Irmão, isso aí só existe em filme. Não existe Rambo na vida real. O cara que vai sozinho, o exército inteiro, e ele... Não tem. Você foi chamado para fazer parte de um corpo. Você foi chamado para fazer parte de uma família espiritual. E quando você se coloca nesse lugar de comunhão, Deus derrama bênção para você. Às vezes você vê que Deus está abençoando os outros e a bênção não está chegando para você.
Talvez você está naquele primeiro versículo que a gente leu. Você está orando, entrando no ambiente de oração, mas as suas mãos estão invalidadas diante de Deus, porque carregam confusão, carregam briga. O Senhor está querendo abençoar, derramar a bênção sobre você, mas você não está no meio da união. Você está querendo fazer sozinho, do seu jeito, ser independente. Irmão, você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Você foi chamado para estar junto. E nesse lugar Deus te abençoa. Em nome de Jesus. Para fechar, a banda pode subir. É uma estratégia que eu tenho para parecer que está acabando. Mas tá. Mas eu quero ler os últimos 2 versículos, para deixar ainda mais enfatizado que a maneira com que você se relaciona com as pessoas aqui na terra interfere no teu relacionamento com Deus. Eu quero ler 1 Pedro 3,7, por gentileza. Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, a mulher agora dá um cutucão, é contigo. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, vossas esposas, né? Com entendimento. Com entendimento. Dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Maridão, a palavra do Senhor está dizendo que se você não coabitar com a sua mulher da maneira correta, se você não defender ela, se você não proteger ela, se você não honrar ela, você vê minha mulher está sempre com o cabelinho feito, a unha pintada, que eu estou cuidando, eu não quero ter as minhas orações impedidas. A Bíblia está dizendo que se você não honra a mulher que você tem, para que não sejam impedidas as vossas orações. Essa grosseria, irmão, desonestidade, arrogância, orgulho, está te colocando em posição de impedimento. Você até tenta fazer, mas o próprio céu te invalida. Então aqui nós temos uma clara ideia que como você se relaciona aqui, irmão, determina teu relacionamento com Deus. Isso é capaz de mudar a tua vida, irmão, porque de verdade, tem gente que ainda está parada no tempo, porque a única coisa que falta é liberar um perdão, para que de fato ela saia da posição de impedimento e apresente as mãos corretas diante do Senhor. Lembre-se, o Senhor está observando a qualificação, a qualidade das suas mãos. Não aparentemente. Comecei a treinar, irmãos, estou até com cabo na mão agora. Não, eu estou orgulhoso, porque eu sempre fui sedentário. A gente tem que falar o que orgulha, né? As conquistas, é uma conquista. Glória a Deus, se alegre comigo, aleluia. Então, Deus, aleluia. Deus não está interessado somente nas orações que você faz. Ele sempre avalia o indivíduo que está orando, como que estão as mãos dele? Carregam paz? Carregam comunhão, unidade? Ou essas mãos carregam brigas, falta de perdão, contenda? Porque quando você se coloca em complicações aqui no relacionamento com as pessoas, suas orações são impedidas nos céus. Para a gente fechar, Malaquias 2, versículo 13. Malaquias 2, versículo 13. E ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por que, Senhor? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Irmão, aqui está falando de um povo, homens que estavam no altar, chorando, derramando lágrimas, colocando ofertas no altar. E olha que tragédia,
o Senhor não estava aceitando. E o Senhor explicou por quê. Porque eu fui testemunha da sua deslealdade para com a sua mulher. Eu vi você falhando no seu relacionamento com a sua mulher. Talvez até hoje você pensou que o importante era você e Deus, não, irmão? Deus disse: ama o Senhor, toda a tua mente, força e coração. E semelhante a esse, semelhante a amar o Senhor, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo. Talvez até hoje você achou que o importante era estar bem com Deus, irmão. E talvez você está bem, talvez você seja uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que ora de fato, você vem à igreja, você participa dos eventos da igreja, você está envolvido, mas aí você percebe que a vida dos outros parece que anda e a sua não. Quem sabe o Senhor nessa noite mostrou para você um motivo: impedimento, por conta das ações. Se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus. A palavra do Senhor, irmão, não vem por um acaso. A palavra do Senhor tem um porquê, tem um propósito. E essa é uma noite onde o Senhor quer alinhar cada um de nós, para que a partir de hoje possamos levantar mãos santas diante dEle, que possamos ser sim aqueles que habitam um ambiente de oração, mas estão com as mãos qualificadas, mãos limpas. Se hoje você está aqui, as suas mãos carregam mágoa de alguém, se hoje você está aqui e você precisa perdoar, pedir perdão, se hoje você está aqui, existe alguém que você tem que fazer um telefonema, telefonema, eu forcei agora, né? Telefonema, eu tenho 30, eu sou um pouco antigo. Se você tem que fazer uma ligação para alguém, irmão, se você consegue, preferencialmente presencial, para fazer aquilo que eu falei, olho no olho, transparência, e quebra essa barreira de orgulho, quebra, você vai ver que isso vai ser cura para você, irmão. Essa mágoa, esse relacionamento quebrado, é um veneno que você bebe todo santo dia. A outra pessoa está lá vivendo a vida dela e você está sofrendo, você está impedido de viver coisas novas, está sempre no mesmo ciclo, porque tem pessoas que você tem que liberar, não podem fazer parte daquilo que Deus quer fazer agora. Libera perdão, libera. Peça perdão. Feche seus olhos nesse momento. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sobre cada irmão que está aqui, cada homem, cada mulher, Pai, nós queremos a partir de hoje sair de uma zona de impedimento e ter a nossa vida de oração alinhada com os céus. Não queremos mais barreiras em nossas orações, queremos viver a realidade de céus abertos. E para isso é importante que venhamos abrir mão, Pai, de toda e qualquer mágoa, de todo e qualquer rancor. O Espírito Santo vai começar a trazer à memória agora pessoas com as quais você precisa restaurar a sua comunhão, pessoas as quais você precisa procurar e pedir perdão pela sua arrogância, pedir perdão pelo seu erro e perdoar. Você foi ferido, mas Deus está te mandando procurar quem te feriu e dizer: eu te perdoo. Esse culto não termina aqui com essa oração. Você vai terminar esse culto hoje, quando você chegar em casa, fazendo uma ligação, nessa semana visitando alguém, restaurando um relacionamento. Você vai trabalhar nessa semana para limpar as suas mãos, para que a partir de agora você possa levantar mãos santas, mãos limpas, para que você possa sair de uma zona de trava, de amarração, e entrar em uma zona de fluir, um lugar de fluir em Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça venha sobre o Teu povo. Restaura todos os relacionamentos, Pai. Restaura, mostra ao Teu povo, Pai, quais são as relações que precisam de restauração. Lembra o Teu povo, Pai, mostra o Teu povo, e nos dê o Teu amor, a Tua graça, para que nós possamos restabelecer as nossas relações, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o abundante amor de Deus
flua sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que toma posse disso, aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a partir dessa semana, a partir da sua ação, porque às vezes a gente tenta resolver coisas com oração, irmão, mas nem tudo é oração, tem coisas que é ação, e Deus vai esperar que você tenha a ação certa. Deus trouxe essa palavra porque 2026 não é para ser mais um ciclo de frustração para você. O Senhor quer liberar você para fluir. Então resolve as tuas pendências e avança com Jesus, para a honra e glória do reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos estabelecer esse momento. Sai do seu lugar agora e abraça aí umas 5 pessoas. Diga: eu tenho comunhão contigo, meu irmão. Eu amo você em Cristo Jesus. Vamos desempenhar esse amor. É nesse lugar que Deus se move, lugar de unidade, de comunhão. Nesse lugar Deus derrama da sua vida, Deus derrama da sua bênção. Glória a Deus.